Você já parou para pensar por que algumas pessoas atravessam crises devastadoras e saem inteiras, enquanto outras desmoronam com uma crítica? Não é sorte, não é genética, é treinamento. Existe um sistema usado há 2000 anos que transforma a reação em escolha. Um sistema que Marco Aurélio usou para governar Roma sem perder a sanidade. Que Epicteto usou para ser livre mesmo sendo escravo. Hoje, você vai descobrir as 10 práticas exatas que constroem uma mente inabalável. Mas preciso te avisar algo antes de começar. Essas práticas não eliminam a dor. Elas não fazem você parar de sentir. O que elas fazem é muito mais poderoso. Elas te dão o poder de decidir o que fazer com a dor. E essa diferença muda tudo. Porque enquanto a maioria das pessoas vive refém das próprias emoções, você vai aprender a comandá-las. Vamos começar. Primeira prática: o escudo invisível. A maioria das pessoas não sofre pelo que acontece. Elas sofrem pelo que pensam sobre o que acontece. Deixa eu te dar um exemplo. Você recebe uma crítica no trabalho. Seu chefe diz que seu relatório estava confuso. Nesse momento, seu cérebro dispara uma série de pensamentos automáticos. Eles vão me demitir. Eu sou um fracasso. Todo mundo sabe que eu não presto. Esses pensamentos não são fatos, são interpretações, julgamentos instantâneos que sua mente cria para tentar proteger você. Mas eles não te protegem, eles te destroem. Epicteto ensinava algo revolucionário. Não são as coisas que nos perturbam, mas os julgamentos que fazemos sobre elas. Quando você aprende a ver um pensamento como apenas um julgamento, você abre uma porta. A porta da escolha. Marco Aurélio não governou Roma sozinho. Ele tinha um círculo de conselheiros, filósofos, estrategistas, pessoas que o desafiavam a agir quando ele queria adiar. Você acha que ele teria conquistado o respeito do império procrastinando? Não. Ele evoluiu porque escolheu um ambiente que o forçava a executar. E é exatamente por isso que existe um grupo exclusivo no WhatsApp. Se você se sente travado na vida, vive deixando tudo para depois e não alcança seus objetivos, aproveite esta oportunidade. Clique aqui embaixo na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado. Lá você tem acesso a materiais práticos que vão te ajudar a superar a procrastinação e transformar seus sonhos em realidade. Entre para o grupo VIP do WhatsApp agora mesmo. Mas deixe isso aberto em outra aba. Você entra depois de absorver o que vem a seguir. Porque o próximo insight vai te fazer questionar tudo. Você pode questionar esse pensamento. Pode testá-lo contra a realidade. Eles vão me demitir. É um fato ou uma suposição alimentada pelo medo? A verdade é que você recebeu um feedback sobre um relatório. Só isso. O restante é construção mental. E aqui está o exercício que muda tudo. Na próxima vez que uma emoção forte surgir, pause. Identifique o pensamento que está gerando essa emoção. Então diga mentalmente: isso é um pensamento, não um fato. Depois pergunte: isso depende de mim? Se a resposta for não, redirecione sua energia para algo que você controla. Se a resposta for sim, escolha a ação mais prática. Repita essa distinção 3 vezes ao longo do dia. Você está treinando seu cérebro para separar interpretação de realidade. E quando você faz isso, o poder volta para você. Pense agora. Quantas vezes você já sofreu por algo que nunca aconteceu? Quantas noites de sono você perdeu criando cenários catastróficos que nunca se concretizaram? Seu maior inimigo não está lá fora. Está dentro da sua cabeça. E o escudo invisível te ensina a desarmar esse inimigo antes que ele te destrua. Marco Aurélio governou o maior império do mundo enquanto enfrentava guerras, traições e a morte de pessoas que amava. Ele não sobreviveu porque era forte fisicamente. Ele a sobreviveu porque aprendeu a questionar seus próprios pensamentos. E se eu te dissesse que nenhuma crítica, perda ou explosão emocional precisasse te derrubar? Imagine sua mente como uma fortaleza. Portas bem fechadas,
Muralhas sólidas, um portão que só se abre quando você decide. Não é um sonho, é treinamento. E agora você conhece a primeira ferramenta. E se o que você acabou de ouvir fez sentido, faça o seguinte agora. Deixe seu like neste vídeo. Não para mim, para a sabedoria. Faça um trato com você. Se até o final deste vídeo você sentir que isso não te ajudou, pode retirar o like. Mas comece agora com uma atitude de quem valoriza conhecimento real. Inscreva-se no canal também. Isso ajuda o algoritmo a entregar essas reflexões para quem realmente precisa. E me conta nos comentários de que cidade você está assistindo. É incrível ver até onde isso está alcançando. Agora, vamos mais fundo. Mas existe algo que precede até mesmo o controle dos pensamentos, algo que os estoicos consideravam sagrado. A segunda prática, o mestre do silêncio. Reagir em calor emocional é entregar o controle da sua vida para as amígdalas do seu cérebro. Pausar é devolver o controle ao córtex pré-frontal, à parte racional. Deixa eu te contar uma verdade incômoda. Toda vez que você responde no calor da emoção, você perde. Não importa se você está certo, não importa se a outra pessoa mereceu. Você perde porque agiu sem escolha. Marco Aurélio escreveu algo devastador. A melhor resposta à raiva é o silêncio. Mas não o silêncio de covardia, o silêncio de poder. Pensa comigo. Alguém te provoca nas redes sociais. Um comentário agressivo, uma acusação falsa. Seu dedo corre para a tecla, você já está digitando a resposta perfeita, aquela que vai destruir a pessoa. Você envia. E então? Você se sente bem por 3 minutos. Depois vem o arrependimento, a vergonha, a sensação de que você desceu ao nível do outro. Agora, imagine o mesmo cenário, mas com uma diferença. Você lê o comentário, sente a raiva subir, mas ao invés de reagir, você respira. Conta até 10. Durante a contagem, repete mentalmente: posso escolher minha resposta. 10 segundos. Muitas vezes, o impulso já passou. Outras vezes, você responde, mas de forma serena, controlada, com dignidade. E aqui está a verdade que ninguém te conta. Quem controla o silêncio, controla a conversa. Porque enquanto o outro grita, você observa. Enquanto o outro ataca, você escolhe. E essa escolha te coloca em uma posição de poder que palavras nunca alcançariam. O exercício é simples. Na próxima provocação, conte mentalmente até 10 antes de digitar ou falar. Se estiver cara a cara, incline levemente a cabeça e escute até o outro terminar. Use a pausa como músculo. Comece com 10 segundos hoje. Aumente gradualmente e observe o que acontece. Você vai perceber algo fascinante. A maioria das provocações não merece resposta. E aquelas que merecem, você responde melhor quando não está sequestrado pela emoção. Sêneca dizia que a raiva é uma loucura temporária. E você não toma decisões importantes quando está louco. Então, por que você tomaria decisões sobre sua dignidade, sua reputação, suas relações, quando está dominado pela raiva? O silêncio não é fraqueza, é estratégia. E agora, você tem a segunda ferramenta. Mas ainda falta algo crucial. Você pode questionar seus pensamentos, pode pausar antes de reagir. Mas se você gasta energia com coisas que não importam, você esvazia sua fortaleza de dentro para fora. E é aí que entra a terceira prática. Terceira prática: a arte do desprezo seletivo. Atenção é o recurso mais valioso que você tem. Mais valioso que tempo, mais valioso que dinheiro. Porque você pode recuperar dinheiro, pode otimizar tempo, mas atenção desperdiçada nunca volta. E a maioria das pessoas vive drenando sua atenção em coisas insignificantes. Um comentário no trânsito, uma notícia sensacionalista, uma opinião de alguém que você nunca mais vai ver na vida. Sêneca escreveu cartas inteiras sobre isso. Ele dizia: associe-se com pessoas que o tornem melhor. Mas não apenas pessoas, também informações, também preocupações.
Desprezo seletivo não é indiferença fria ao mundo. É escolha consciente de onde colocar seu foco. Deixa eu te dar um exemplo que vai fazer você parar para pensar. Você está dirigindo. Alguém te fecha no trânsito. Seu corpo dispara uma resposta de estresse. Raiva sobe. Você bufa, xinga. E então? Você gastou energia emocional com algo que não vai importar daqui a 5 minutos. Aquela pessoa nem sabe que você existe. Ela já seguiu com a vida dela. Mas você continua irritado, tenso, desconfortável. Você alimentou uma chama que não precisava existir. Agora pensa, quantas dessas chamas você acende por dia? Quantos incêndios emocionais você cria sozinho por dar atenção ao que não merece? A prática é simples, mas exige disciplina. Quando algo incomodar, pergunte: isso vai importar daqui a 1 ano? Se a resposta for não, expire propositalmente. Nomeie 3 coisas que são mais valiosas para você agora. Seu projeto, sua saúde, sua família, qualquer coisa que seja maior que o incômodo. Ao reduzir o valor do incômodo, você deixa de alimentá-lo. E aqui está a parte que mais me fascina. Ao praticar desprezo seletivo, você não se torna apático, você se torna focado. Porque quando você para de gastar energia com ruído, sobra energia para o que realmente importa. Marco Aurélio governava Roma. Ele tinha 1000 motivos para se irritar todos os dias. Senadores corruptos, generais traidores, bárbaros atacando fronteiras. Mas ele entendia algo profundo. Se ele reagisse a tudo, não sobraria nada dele para governar. Então ele escolhia suas batalhas. E você precisa fazer o mesmo. Porque sua atenção é limitada. Sua energia emocional é limitada. E se você continuar drenando esses recursos com insignificâncias, quando algo realmente importante acontecer, você não terá nada para dar. Essa é a arte do desprezo seletivo. E agora você tem a terceira ferramenta. Mas ainda falta uma perspectiva que muda tudo. Porque até aqui você aprendeu a controlar pensamentos, pausar reações e selecionar onde investir atenção. Mas existe um problema gigantesco que ainda não resolvemos: a intensidade do momento presente. Quando você está no meio de uma crise, tudo parece enorme, definitivo, sem saída. E é aí que entra a quarta prática. Quarta prática: o horizonte inabalável. Marco Aurélio tinha um exercício mental que ele praticava diariamente. Ele imaginava a grande cadeia do tempo, milhões de anos antes dele, milhões de anos depois. E então ele olhava para seus problemas. Um general traidor, uma batalha perdida, uma doença. E ele percebia: isso é uma gota no oceano do tempo. Esse exercício não minimizava a dor, mas colocava a dor em perspectiva. E perspectiva é poder. Deixa eu te dar um exemplo moderno. Você fracassa em uma apresentação importante. No calor do momento, tudo parece perdido. Sua carreira está destruída, seu futuro está arruinado, todo mundo te julga. Agora faz o seguinte: feche os olhos. Imagine-se daqui a 5 anos. Nessa cena, você está vivendo sua vida, trabalhando, evoluindo. E então você olha para trás, para aquela apresentação que fracassou. Como ela aparece nessa cena? Como um detalhe, uma pequena falha que te ensinou algo valioso, não como o fim da sua carreira. E aqui está a verdade. Daqui a 5 anos, a maioria dos problemas de hoje vão parecer ridiculamente pequenos. Mas você só percebe isso quando amplia o horizonte. O exercício é poderoso. Feche os olhos. Imagine-se daqui a 5 anos. Visualize como o problema de hoje aparece nessa cena. Então pergunte: que ação hoje me aproxima do meu objetivo daqui a 5 anos? Anote uma única ação simples e faça ela. Isso transforma a aflição em movimento, porque quando você projeta o futuro, você percebe que a crise de hoje é apenas um capítulo, não o livro inteiro. E essa percepção te liberta da paralisia emocional. Pensa comigo,
Quantas vezes você já se desesperou por algo que hoje você nem lembra? Quantas crises que pareciam definitivas se tornaram apenas histórias que você conta rindo? O problema não é a crise, é a falta de perspectiva. Marco Aurélio escreveu: tudo é efêmero, tanto quem lembra quanto o que é lembrado. Ele não estava sendo nihilista, ele estava sendo estratégico. Porque quando você entende a impermanência, você para de dramatizar o temporário. E essa é a quarta ferramenta. Mas ainda falta algo essencial, porque até aqui você aprendeu a controlar pensamentos, pausar reações, selecionar atenção e ampliar perspectiva. Mas existe uma fonte gigantesca de sofrimento que ainda não tocamos. O sofrimento de tentar controlar o incontrolável. E isso nos leva à quinta prática. Quinta prática: a libertação do controle. Epicteto era escravo. Ele não controlava seu corpo, não controlava seu tempo, não controlava onde vivia. Mas ele descobriu algo que mudou tudo. Ele descobriu que existem apenas duas categorias de coisas no mundo: coisas que dependem de você e coisas que não dependem de você. Epicteto dizia: você controla suas opiniões, seus desejos e suas ações. Você não controla a opinião dos outros, o passado, o futuro ou a sorte. E aqui está o segredo. Concentrar energia no que você não controla é garantia de sofrimento. Deixa eu te dar um exemplo devastador. Você está frustrado porque um projeto está atrasado. O projeto depende de várias equipes, várias pessoas, vários processos que você não controla. Você gasta energia tentando controlar essas pessoas, tentando acelerar esses processos, mas nada muda, porque você está tentando controlar o incontrolável. Agora, imagina uma abordagem diferente. Você pega o mesmo projeto e divide em duas colunas mentais. Coluna 1, depende de mim. Coluna 2, não depende de mim. Na coluna que depende de você, você lista 3 ações imediatas: comunicar expectativas claras, priorizar entregas, preparar um plano B. E então você executa essas ações. Você para de tentar controlar as outras equipes e foca no que está sob sua alçada. E aqui está a mágica. Quando você faz isso, 2 coisas acontecem. Primeiro, você reduz drasticamente sua ansiedade, porque para de gastar energia em vão. Segundo, você aumenta sua eficácia, porque toda a sua energia está concentrada no que realmente funciona. O exercício é simples, mas revolucionário. Pegue uma frustração atual. Divida em 2 colunas: depende de mim e não depende de mim. Embaixo da coluna que depende de você, escreva 3 atitudes imediatas. Comprometa-se a executar a primeira nas próximas 24 horas e observe o que acontece. Você vai perceber que a maioria do seu sofrimento vem de tentar controlar o que você não pode controlar. Marco Aurélio escreveu: você tem poder sobre sua mente, não eventos externos. Perceba isso e encontrará força. Isso não é resignação. É estratégia, porque quando você para de lutar contra o incontrolável, sobra energia para dominar o que realmente importa. Seu cérebro absorve o ambiente como uma esponja absorve água. Se você convive com pessoas que procrastinam, você procrastina. Se você convive com pessoas que deixam tudo para depois, você deixa tudo para depois. Não é falta de força de vontade, é biologia. Neurônios espelho, psicologia social, efeito camaleão. Você se torna aquilo que você observa repetidamente. Sêneca sabia disso há 2000 anos quando disse: associe-se com pessoas que o tornem melhor. Se você se sente travado na vida, vive deixando tudo para depois e não alcança seus objetivos, aproveite esta oportunidade.
clique aqui embaixo na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado. Lá você tem acesso a materiais práticos que vão te ajudar a sair da estagnação. Entre para o grupo VIP do WhatsApp agora mesmo, mas guarde esse link. Você entra depois de terminar este vídeo, porque o que vem a seguir vai mudar como você enxerga a disciplina. E essa é a quinta ferramenta. Mas ainda falta algo crucial, porque até aqui você aprendeu a controlar pensamentos, pausar reações, selecionar atenção, ampliar perspectiva e focar no controlável. Mas existe um músculo que precisa ser treinado para que tudo isso funcione: o músculo da resistência. E é aí que entra a sexta prática. Sexta prática: o treino do desconforto. O corpo e a mente se fortalecem com o estresse controlado. Isso não é filosofia, é biologia. Quando você levanta peso, suas fibras musculares se rompem e então elas se reconstroem mais fortes. O mesmo acontece com a mente. Quando você se expõe a pequenos desconfortos controlados, sua capacidade de resistir ao desconforto aumenta. Sêneca praticava isso há 2000 anos. Ele tinha dias onde comia apenas pão e água, onde dormia no chão, onde se privava de confortos. Não por sadismo, por preparação. Porque ele sabia que se você nunca treina desconforto, quando o desconforto real chegar, você desmorona. Deixa eu te dar um exemplo prático. Você sempre toma banho quente. Amanhã, termine o banho com 30 segundos de água fria. Parece simples, mas observe o que acontece. Seu corpo resiste, sua mente cria desculpas. Não preciso disso. Vou pegar um resfriado. Amanhã eu faço. Mas se você vence essa resistência, algo muda. Você prova para si mesmo que pode suportar desconforto. E essa prova se transfere para outras áreas da sua vida. Na próxima vez que você enfrentar uma conversa difícil, uma decisão incômoda, um medo paralisante, você lembra: eu já suportei desconforto antes, posso suportar de novo. O exercício é progressivo. Escolha um desconforto pequeno para hoje. Um banho mais frio, 10 minutos de caminhada sem música, recusar um agrado que não é essencial. Ao realizá-lo, observe a sensação sem julgamentos e registre mentalmente: posso suportar isso. Você está treinando o músculo da resistência. E aqui está a verdade que ninguém te conta. Pessoas fortes não são as que nunca sentem desconforto. São as que treinaram desconforto o suficiente para não serem controladas por ele. Marco Aurélio acordava cedo, treinava combate, estudava filosofia. Não porque ele gostava, porque ele sabia que governar um império exigiria resistência. E ele estava certo. Quando as batalhas chegaram, quando as traições aconteceram, quando a peste matou milhões, ele não desmoronou. Porque ele já tinha treinado desconforto. E agora você tem a sexta ferramenta. Mas ainda falta algo que une tudo isso. Porque até aqui você aprendeu 6 práticas poderosas. Mas existe um inimigo silencioso que pode sabotar todas elas. A tendência de personalizar o comportamento alheio. E é aí que entra a sétima prática. Sétima prática: o valor da indiferença. A maioria das feridas emocionais vem de uma crença falsa. A crença de que as ações dos outros são sobre você. Mas deixa eu te contar uma verdade libertadora. Ninguém age para te ferir necessariamente. As pessoas agem por pressões internas, medos, ignorâncias, traumas. Você é apenas o alvo acidental. Marco Aurélio escreveu algo profundo. Quando você acorda de manhã, diga a si mesmo: hoje vou encontrar pessoas intrusivas, ingratas, arrogantes, desonestas, invejosas e antissociais. Elas são assim porque não sabem distinguir o bem do mal. Ele não estava sendo cínico, ele estava sendo estratégico. Porque quando você entende que o comportamento dos outros não é sobre você, você para de reagir como se fosse. Deixa eu te dar um exemplo. Um colega interrompe sua fala em uma reunião. A primeira reação é irritação. Ele não me respeita, ele está tentando me humilhar. Mas e se ele estava apenas nervoso?
E se ele estava tentando impressionar alguém? E se ele nem percebeu que te interrompeu? Quando você internaliza essa hipótese, algo muda. Você para de personalizar. E quando você para de personalizar, você pode responder com dignidade, ao invés de reagir com raiva. Você diz calmamente: eu terminei meu ponto. Posso explicar mais um minuto? Você mantém o controle, reafirma seu limite, não escala o conflito. O exercício é simples, mas transformador. Na próxima situação em que você se sentir ofendido, pause. Nomeie 3 causas que podem ter levado à ação do outro: estresse, falta de atenção, má informação. Depois diga mentalmente: não sei as intenções dele, sei as minhas. Escolha uma resposta que preserve sua dignidade e avance. Você não está sendo passivo, você está sendo estratégico. Porque quem reage emocionalmente perde o controle. Quem responde estrategicamente mantém o poder. Epicteto dizia que você não pode controlar o que os outros fazem, mas você pode controlar como interpreta e como responde. E essa é a 7ª ferramenta. Mas ainda falta algo crucial. Porque até aqui você aprendeu a controlar pensamentos, pausar reações, selecionar atenção, ampliar perspectiva, focar no controlável, treinar resistência e não personalizar. Mas existe um ladrão silencioso que pode roubar toda a sua tranquilidade: a comparação. E é aí que entra a 8ª prática. Pausa aqui por um segundo. Você já passou por isso? Comenta sim ou não. Eu leio todos os comentários. 8ª prática: evitar a comparação. Comparação é um ladrão de tranquilidade. Quando você mede seu valor contra padrões externos, você perde a linha de evolução pessoal. Deixa-me explicar por que isso é devastador. Você está evoluindo, você está crescendo, mas aí você abre as redes sociais e vê alguém com sucesso aparente, uma vida perfeita, um corpo perfeito, um relacionamento perfeito. E de repente todo o seu progresso parece insignificante. Você se sente atrasado, inadequado, fracassado. Mas aqui está a verdade. Você está comparando o seu bastidor com o palco dos outros. Você vê suas falhas internas, você vê o sucesso externo deles. Essa comparação não é justa e não é útil. Marco Aurélio não media seu valor pelo sucesso de outros imperadores. Ele media seu valor pelo progresso do Marco Aurélio de ontem. E você precisa fazer o mesmo. O exercício é transformador. Durante 7 dias, anote ao final do dia uma pequena vitória, não importa quão singela. Resisti a um impulso, escolhi agir ao invés de procrastinar, li 10 páginas, tive uma conversa difícil. No final da semana, leia a lista inteira e observe: você está evoluindo. Talvez não no ritmo que você gostaria, talvez não na direção que as redes sociais valorizam, mas você está evoluindo. E essa é a única métrica que importa, porque crescimento não é uma corrida contra os outros, é uma jornada contra a versão de você que desiste. Sêneca escrevia: compare-se não com os outros, mas com quem você era ontem. Essa mudança de foco muda tudo, porque quando você para de comparar, você para de desperdiçar energia com inveja. E quando você para de desperdiçar energia com inveja, sobra energia para construir. E essa é a 8ª ferramenta. Agora, essas 8 práticas já formam um sistema poderoso, mas ainda faltam 2 peças essenciais, 2 práticas antigas que completam o escudo estoico. E a primeira delas vai te ensinar algo contraintuitivo: como se preparar para o pior sem se tornar pessimista. 9ª prática: Premeditatorium Malorum. Premeditatorium Malorum significa premeditação dos males. É a prática de imaginar o que pode dar errado. E antes que você pense que isso é pessimismo, deixa eu te explicar por que é o oposto. Quando você visualiza possíveis perdas, a emoção perde parte do efeito surpresa. E quando a emoção perde o efeito surpresa, sua reação se torna mais deliberada. Epicteto aconselhava antever perdas para que a mente não fosse pega desprevenida. Deixa eu te dar um exemplo prático. Você teme perder o emprego por uma reestruturação.
Em vez de se consumir ansiosamente, você faz o seguinte: escreve 3 cenários, o melhor, o provável, o mais difícil. Para cada cenário, você rascunha um pequeno plano de ação. Quem contatar, que habilidades reforçar, quais economias ativar. E aqui está a mágica. Ao fazer isso, a ansiedade inicial se transforma em planejamento, porque você não está mais paralisado pelo medo, você está preparado para agir. O exercício é poderoso. Escolha um medo realista. Pode ser uma apresentação, um projeto. Uma conversa difícil. Liste 3 coisas que podem dar errado. Para cada uma, anote uma resposta prática. Se X acontecer, eu farei A. Termine com uma frase de aceitação. Se isso acontecer, estou pronto para agir. Realize este exercício uma vez por semana para situações importantes. Para ameaças menores, repita em formato mais rápido. E observe, o medo perde fôlego quando você tem respostas concretas. Marco Aurélio governava Roma sabendo que poderia ser assassinado a qualquer momento. Ele não vivia paralisado por esse medo. Ele se preparava mentalmente para essa possibilidade, e essa preparação o libertava para governar com clareza. Essa é a 9ª ferramenta, mas ainda falta a última prática. A prática que transforma tudo o que acontece com você em matéria-prima para crescimento. Você conhece alguém que precisa ouvir isso agora? Compartilhe esse vídeo com essa pessoa. Você pode estar salvando ela de anos de frustração. 10ª prática. Amor fati. Amor fati significa amar o destino. E antes que você pense que isso é conformismo, deixa eu te explicar. Amor fati não é resignação passiva. É a atitude ativa de usar o que ocorre como combustível para crescimento. Marco Aurélio escreveu: o impedimento para a ação avança a ação. O que fica no caminho se torna o caminho. Deixa eu te dar um exemplo moderno. Você enfrenta um atraso no voo e perde uma conexão. Em vez de se prender à perda, você aproveita o tempo extra. Você revisa uma apresentação, envia mensagens importantes ou simplesmente pratica silêncio. Você transforma o inconveniente em oportunidade. O exercício é transformador. Ao enfrentar um pequeno revés hoje, faça 3 perguntas rápidas. O que isso me ensina? Que oportunidade há aqui? Qual pequeno passo posso dar agora em resposta? Anote uma resposta e execute essa única ação. Treine isso por uma semana como hábito automático quando algo dá errado. A ideia é, com o tempo, reagir quase instintivamente buscando o uso construtivo no que inicialmente parecia negativo. Epicteto era escravo. Ele não escolheu essa condição, mas ele transformou essa condição em combustível para se tornar o maior mestre de filosofia prática da história. Ele não amou ser escravo, ele amou o que aprendeu sendo escravo. E essa é a diferença. Amor fati não significa gostar do que acontece, significa usar o que acontece. E essa é a 10ª ferramenta. Agora você tem as 10 práticas: o escudo invisível, o mestre do silêncio, a arte do desprezo seletivo, o horizonte inabalável, a libertação do controle, o treino do desconforto, o valor da indiferença, evitar a comparação, premeditatio malorum, amor fati. Mas conhecer as práticas não é suficiente. Você precisa treinar. E é por isso que eu criei um desafio prático para você. O desafio: 7 dias do escudo estoico. 7 dias, 7 práticas, de 5 a 20 minutos por dia. Deixa eu te explicar como funciona. Dia 1. Escudo invisível. Observe pensamentos automáticos ao longo do dia. Ao identificar um juízo, pause e diga: isso é um pensamento, não um fato. Pergunta-chave: isso depende de mim? Tempo: 10 a 15 minutos intercalados. Registro: escreva um exemplo de pensamento contestado. Dia 2. Mestre do silêncio. Em pelo menos 2 situações, conte até 10 antes de responder. Tempo: 10 a 20 minutos incluindo reflexão. Registro: descreva uma situação onde a pausa mudou sua resposta. Dia 3. Arte do desprezo seletivo. Aplique a regra do "vai importar daqui a um ano?"
sempre que algo gerar queixa. Tempo: 10 minutos. Registro: qual incômodo você descartou e para onde redirecionou seu foco? Dia 4. Horizonte inabalável. Projete-se 5 anos e visualize o que deste problema fará diferença. Tempo: 10 a 15 minutos de visualização e anotação. Registro: uma ação concreta para os próximos 30 dias. Dia 5. Libertação do controle. Pegue uma frustração atual, divida em depende de mim e não depende de mim. Execute a primeira ação listada. Tempo: 15 a 20 minutos. Registro: liste as 3 ações sob seu controle e diga qual executou hoje. Dia 6. Treino do desconforto. Escolha um desconforto planejado e faça-o com consciência. Tempo: 10 a 20 minutos. Registro: descreva a sensação e o que aprendeu sobre sua tolerância. Dia 7. Amor fati mais reflexão semanal. Identifique um pequeno revés da semana e aplique o exercício de amor fati. Tempo: 15 a 25 minutos, incluindo reflexão dos 6 dias anteriores. Registro: 3 aprendizados principais da semana. Se conseguir completar os 7 dias, você terá executado exercícios que tocam todos os pilares: percepção dos pensamentos, pausa, seleção de atenção, perspectiva temporal, foco no controle, endurecimento gradual, aceitação ativa. Não se trata de perfeição. Trata-se de experimentar um novo circuito de escolhas. Use um caderno ou uma nota no celular para o registro diário. A escrita curta é poderosa porque solidifica o processo. Se falhar um dia, não se castigue. Observe por que isso aconteceu e retome. Consistência é feita de recomeços. Se perceber que alguma prática aumenta a ansiedade em vez de reduzir, adapte-a, menos intensidade, e, se necessário, busque orientação. Agora, uma nota prática sobre aplicar essas práticas em contextos reais: redes sociais, família e trabalho. Redes sociais. Aqui a arte do desprezo seletivo e o silêncio valem ouro. Antes de comentar algo que te indigna, aplique a pergunta: vai importar daqui a um ano? E, se possível, leia antes de responder. O ruído emocional tende a diminuir quando você atrasa a reação. Família. Situações íntimas despertam gatilhos. Use a indiferença estoica não como frieza, mas como hipótese de causas externas. Quando for ofendido por um parente, tente nomear possíveis razões antes de reagir. Muitas vezes, a resposta compassiva com limites práticos resolve mais que a escalada. Trabalho. Pratique a libertação do controle sistematicamente. Ao lidar com processos que envolvem outros, liste ações sob sua alçada e comunique com clareza. Premeditate-o ajuda. Projete possíveis fracassos de um projeto e defina respostas automáticas. Quem acionar? Quais recursos? Agora, algumas armadilhas comuns e como evitá-las. Transformar estoicismo em frieza moral. Evite usar práticas como justificativa para evitar empatia. Reconheça emoções, mas escolha ações que preservem dignidade. Pular para técnicas intensas sem treinar bases. Comece pequeno. O músculo da disciplina nasce de repetições viáveis. Confundir aceitação com passividade. Amor fati não significa aceitar injustiças que podemos e devemos combater. Significa usar o que acontece para crescer, sem auto-engano. Antes de encerrar, um convite prático de pequeno poder. Hoje, neste exato momento, escolha uma das 10 práticas e faça-a por 2 minutos. Pode ser nomear um pensamento como: isto é só um pensamento. Respirar e pausar antes de responder. Listar 3 coisas que não dependerão de você. Faça agora. Esse gesto mínimo já instala um pouco do circuito que discutimos. Você já parou para pensar por que as pessoas mais respeitadas em uma sala raramente são as que mais falam? Existe uma razão psicológica para isso. Uma razão que Marco Aurélio usou para comandar o maior império do mundo.
Hoje você descobriu como aplicar isso. Ser inabalável não é nunca sentir, é aprender a escolher a resposta em vez de reagir ao impulso. As 10 práticas que vimos são treinos. Repetição deliberada transforma a reação em escolha. Comece pequeno, registre progresso. Trate isso como uma academia da mente. Agora vem a parte que transforma a teoria em experiência concreta. Se você ficou até aqui, comente com a frase "Nada irá me atingir" e escreva qual prática vai iniciar hoje. Um único nome basta. Compartilhe também uma linha sobre o primeiro dia do seu desafio, o que fez agora de manhã ou pretende fazer hoje à noite. Sua experiência pode inspirar alguém que precisa de um exemplo concreto. Inscreva-se no canal se ainda não fez isso. E se em algum momento você sentir que essas práticas despertam dores antigas ou emoções difíceis demais para serem enfrentadas sozinho, busque suporte profissional. Pedir ajuda é também uma forma de força estoica. Em alguns segundos, vai aparecer um vídeo transformador na tela. Ele é o próximo passo da sua jornada. Não o ignore. Agora você sabe como ser inabalável. A pergunta agora é: você vai aplicar ou apenas concordar? Agora depende só de você.